Primeiro dia de inscrição no SISU apresenta falhas no sistema de dados. Sargento de folga é baleado após reagir a assalto. 3 suspeitos foram presos em Ceilândia. Susto na Asa Norte, incêndio destrói apartamentos na quadra 212. Veja também, GDF terá que fornecer perucas a pacientes com câncer. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Estudantes que tentaram se inscrever na segunda edição do Sistema de Seleção Unificado SISU pela internet encontraram dificuldades na hora de acessar a página. De acordo com o Ministério da Educação, os candidatos estão sendo orientados a alterar a senha. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Rodrigo, boa noite para você. O MEC já disse quantas pessoas foram afetadas por esse problema? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Disse sim, viu? São cerca de 600 mil pessoas aí afetadas por conta desse problema. E o MEC também informou que já passou aí a orientação para essas pessoas para que elas alterem a senha do login do SISU. E para fazer essa alteração, ela precisa entrar no site que é o www.enem.inep.gov.br/participante. O site está na sua tela neste momento. Já a nota de corte dos cursos aí só será divulgada a partir de amanhã. Isso porque o SISU calcula essa nota de corte de acordo com o número de vagas e também o número de inscritos para cada curso. Ele faz o cálculo e aí divulga uma vez por dia essa nota de corte. Para o candidato fazer a inscrição no SISU, ele precisa entrar no site que é o www.sisu.mec.gov.br. Ele também está na sua tela neste exato momento. E aí é só clicar na opção fazer inscrições e logo em seguida o interessado vai colocar o número de inscrição do Enem do ano passado e também a senha. Aí ele vai poder escolher o curso e também a instituição no qual ele vai querer concorrer a essa vaga. Lembrando que as inscrições devem ser feitas aí até o dia 1º de junho. Carol. Obrigada, Rodrigo. Um incêndio atingiu 2 apartamentos hoje à tarde na quadra 212 Norte. O fogo destruiu parte dos imóveis. 19 bombeiros foram acionados para controlar as chamas e, por sorte, ninguém ficou ferido. Veja. O incêndio atingiu 2 apartamentos do Bloco I na 212 Norte. No 3º andar, era possível ver as chamas tomando conta de toda a varanda. A sala, um dos quartos e o escritório ficaram destruídos. Móveis, aparelhos eletrônicos e até o teto também foram consumidos pelo fogo. As chamas e o forte calor atingiram o imóvel do andar de cima. O cenário era de destruição. 2 cômodos foram afetados. Só restaram as cinzas. Nós encontramos o apartamento 303 totalmente destruído. O apartamento de cima, 403, também estava bastante danificado, né? Aqui no chão ainda está o ar-condicionado de um dos apartamentos que caiu durante o incêndio. Para evitar um estrago maior, toda a energia do prédio foi cortada e, por questão de segurança, nenhum morador dessa coluna vai poder ocupar os apartamentos hoje. O local onde pegou o incêndio realmente ficou bastante danificado. Não temos como liberar agora, até para proteger as pessoas, né? E também nós temos que realizar a perícia, né? Tanto a perícia nossa do Corpo de Bombeiro, como também a perícia da Polícia Civil. O síndico do prédio conta que os moradores ficaram assustados com as chamas. Por sorte, as pessoas que ocupavam os apartamentos mais atingidos conseguiram sair sem qualquer ferimento. No 3º estava a dona da casa e seu filho se restabelecendo de uma cirurgia. No 4º andar, se eu não me engano, estava a empregada doméstica. Fechado, só tinha um apartamento, o restante todos tinham família dentro. Todo mundo conseguiu sair a tempo, graças a Deus. O laudo da perícia do Corpo de Bombeiros apontando as causas do incêndio deve sair em 30 dias. Operação Dracon, a mesa diretora da Câmara Legislativa decidiu arquivar os pedidos de investigação contra os distritais que estariam envolvidos no suposto esquema de recebimento de propina de uma emenda destinada à saúde. Mas os movimentos populares de fiscalização da Câmara prometem recorrer à Justiça.
Por 3-1, a mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal alegou que não havia fatos novos. Por isso, os pedidos de investigação e cassação dos mandatos dos 5 deputados distritais que são réus na Operação Drácon foram engavetados. A operação, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo a antiga mesa diretora, com participação da ex-presidente da Casa, Celina Leão, Raimundo Ribeiro, Júlio César, Bispo Renato e pelo deputado Cristiano Araújo. O grupo teria destinado 30 milhões de reais de uma verba parlamentar para a saúde em troca de propina. Para a presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, uma organização não governamental formada por auditores e controladores de vários órgãos do governo, a sociedade não pode aceitar de braços cruzados essa decisão revelada na sexta-feira de arquivar a investigação. Eles deveriam dar encaminhamento, sabe? A comissão competente para falar, para acatar ou não, é a comissão de decoro parlamentar. A gente não pede a cassação, a gente pede a investigação. Então, eles não se dão trabalho nem de ter uma oportunidade para falar a verdade. Se eles têm certeza da inocência de cada um, por que ter medo da verdade? Por que ter medo de uma investigação? A presidente do IFC diz ainda que a ONG vai entrar com uma representação no Ministério Público contra os deputados. A obrigatoriedade de fazer e não faz, isso é prevaricação, isso é crime. E se for o caso, nós vamos entrar na justiça sim. Por meio de nota, o deputado Bispo Renato Andrade disse que o arquivamento mostra que não há nada contra ele. O deputado Júlio César também se disse aliviado com a decisão, já que, segundo ele, só existem palavras vazias e mentirosas. O deputado Cristiano Araújo disse que não vai se pronunciar. Já os distritais Celina Leão e Raimundo Ribeiro não responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem. Nossa produção entrou em contato novamente com os deputados Raimundo Ribeiro e Celina Leão. Em nota, a parlamentar disse que não vai comentar o assunto. Já o distrital Raimundo Ribeiro informou, abre aspas, que por iniciativa própria se declarou impedido de votar o item da pauta que tratava da operação e que a decisão da mesa diretora confirma a decisão da Justiça, fecha aspas. Nova denúncia de regalias ao ex-senador Luiz Estevão, preso na Papuda desde março do ano passado. De acordo com o Ministério Público, advogados têm tido acesso a ele em horários especiais e diferenciados para tratar de assuntos das empresas do ex-senador. Por isso, a Justiça do Distrito Federal mandou a direção da Papuda entregar em até 10 dias um levantamento com os registros de entrada e saída de todos os advogados de Luiz Estevão desde quando ele começou a cumprir a pena. Em janeiro, o ex-senador chegou a ser transferido para uma solitária por 10 dias porque foram encontrados objetos não autorizados na cela dele, como uma cafeteira e até chocolates. O caso gerou a demissão do então diretor do Centro de Detenção Provisória, Diogo Ernesto de Jesus. Em nota, a Secretaria de Justiça informou ainda que não foi notificada e que esclareceu ainda também que todas as visitas são realizadas durante o expediente. Nossa produção também entrou em contato com o advogado de Luiz Estevão, mas até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. A polícia investiga a morte de um perito da Polícia Federal. Stephenson Marcos Escafuto estava em um encontro de lanchas no Lago Paranoá no último sábado. Informações preliminares apontam que ele teria ingerido por engano uma substância química. O perito sofreu uma parada cardíaca e morreu logo em seguida. O dia estava bonito. Stephenson Marcos Pinto Escafuto exibia um sorriso no rosto assim que chegou ao local da festa. A festa foi no sábado à noite, nesta região do Lago Paranoá, perto do grupamento do Corpo de Bombeiros. Era um encontro de lanchas ao som de DJs. Testemunhas disseram que o policial federal teria bebido alguma substância química, passou mal e teve uma parada cardíaca. Apesar de ter sido socorrido pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e ter sido levado para o hospital da Asa Norte, o homem de 41 anos
morreu no domingo. Nesta segunda-feira, uma lancha da Polícia Federal estava no local. Vestígios da festa ainda permaneciam nesta outra lancha. O caso foi registrado na delegacia da Asa Norte. Stephenson era perito criminal da Polícia Federal. O sindicato da categoria emitiu uma nota de pesar. Já o Departamento de Polícia Federal preferiu não se pronunciar sobre o caso. O corpo do policial foi enterrado hoje no cemitério da Asa Sul. E hoje uma mulher morreu afogada no Lago Paranoá, próximo ao Mirante do Casal. Ela passou a madrugada bebendo com amigos e depois resolveu nadar. Testemunhas disseram que Rosiane Araújo, de 26 anos, passou a noite bebendo na beira do lago com 3 amigos. Por volta das 5 horas da manhã, ela resolveu nadar. O corpo de bombeiros foi acionado cerca de 1 hora depois, mas já era tarde. O corpo de Rosiane foi encontrado a 3 metros de profundidade. Nestas imagens é possível ver o momento em que o corpo de bombeiros tenta reanimar a jovem. Mas depois de 40 minutos de tentativas, Rosiane foi declarada morta. Já entramos no 5º mês de racionamento e o DF ainda não tem previsão de quando o corte de água vai acabar. Pelo contrário, viu, com a chegada do período da seca, a tendência é a situação piorar ainda mais. A Elisângela é síndica desse prédio na Asa Sul. Para suportar esses últimos meses de racionamento, foi preciso fazer com que todos os moradores dos 48 apartamentos mudassem os antigos hábitos. Essa mudança de comportamento passou por a gente ter um dia mais ou menos combinado de lavar roupa junto, colocar redutor de fluxo nas torneiras, trocar os chuveiros para chuveiros econômicos, tanto do ponto de vista elétrico quanto do ponto de vista hidráulico. Mas a seca chegou no Distrito Federal e com ela veio a questão: como vai ficar o racionamento de água a partir de agora? Se aumentar os dias de corte no abastecimento, Elisângela e os outros prédios vão ter de buscar alternativas. Esse especialista em condomínios dá algumas dicas. Campanhas de conscientização intensas junto aos condôminos para que eles se conscientizem que não podem realmente desperdiçar a água. Isso é a primeira questão. A segunda seriam revisões hidráulicas permanentes no condomínio para você corrigir aqueles pequenos vazamentos que no final das contas eles vão dar uma diferença enorme lá na conta de água do condomínio. Como a expectativa é que o nível dos reservatórios só caia a partir de agora, a CAESB não descarta a possibilidade de aumentar o racionamento no DF nos próximos meses. A gente não afasta essa hipótese, né? A gente, se for necessário, a gente vai ter que tomar medidas mais duras. Mas o que a gente conta é com o apoio da população para que agora, nesse momento, a gente consiga economizar água, eliminar o desperdício e realmente reduzir o consumo. Desde o início do racionamento em janeiro desse ano, mais de 2 milhões de pessoas tiveram de se adaptar a essa nova realidade. No dia 1º de junho, será encerrada a cobrança da taxa de contingência à população. Mas ainda é preciso economizar, principalmente agora no período de seca. Uma das alternativas para tentar melhorar a situação dos reservatórios é a captação de água do Lago Paranoá. As obras de captação de água do Lago Paranoá seguem a todo vapor e devem ser concluídas no final de setembro. O sistema vai aliviar o reservatório do Descoberto, que pode chegar a 9% do nível em outubro. Também em setembro deve ficar pronto o reservatório do Bananal. A gente espera que o ano que vem a temporada de chuva seja melhor do que essa, e isso combinado com a entrada das novas captações, né, com mais 1.400 litros por segundo no sistema, o esforço que nós estamos fazendo também com as pequenas captações do Gama e também o Corumbá no ano que vem, né, no final do ano que vem, a gente consiga, de uma certa forma, resolver o problema da crise hídrica aqui no Distrito Federal. Olha, amanhã o racionamento de água atinge condomínios do Lago Sul e também o Pontão, Paranoá e Gama. A lista completa do rodízio de água da semana você encontra no site caesb.df.gov.br. Vamos mudar de assunto? Uma nova lei obriga o GDF a fornecer perucas a pacientes com câncer. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com outras informações para a gente. Rodrigo, quando que essa medida começa a valer, hein? Carol, o governo terá 60 dias para determinar por meio de um decreto como vai ser a forma de distribuição dessas perucas. Lembrando que essa mesma lei foi vetada pelo próprio governador Rodrigo Hollenberg no ano passado, com a alegação de que faltava dinheiro para cumprir com essa lei. Apesar disso, a Câmara Legislativa derrubou o veto do governador Rodrigo Hollenberg. Agora, a Procuradoria do Distrito Federal avalia a possibilidade de recorrer dessa decisão da Câmara Legislativa e tentar barrar essa lei.
Enquanto isso não é decidido, a Secretaria de Saúde ela recebe algumas doações aí de perucas de alguns voluntários, por exemplo, os voluntários da ONG Rede Feminina. Esse ano, essa ONG já fez 2 doações para a Secretaria de Saúde, aí, em torno de 50 perucas doadas. E já tem a previsão de fazer mais uma doação para esse segundo semestre. Para se cadastrar e poder receber uma dessas perucas, a pessoa precisa entrar no site que é o www.redefemininabrasilia.org.br. O tempo de espera para receber uma dessas perucas aí é de cerca de 3 meses. Carol. Obrigada, Rodrigo. Além das perucas, tinha que garantir o tratamento também, que muitas vezes é interrompido e nem é fornecido, né? Obrigada, boa noite para você. Mais facilidade para os pacientes do Hospital do Paranoá e centros de saúde de São Sebastião e Itapuã. O GDF disponibilizou o agendamento de consultas online. O serviço deve ser solicitado pelo e-mail agendamento.leste@gmail.com. Os interessados precisam digitalizar um documento de identificação com foto e o pedido médico, além de informar um telefone para contato e endereço. A Secretaria de Saúde disse que a confirmação das consultas acontece em até 2 dias úteis, ou seja, o paciente precisa ficar de olho no e-mail. Por esse mesmo endereço eletrônico, ainda é possível fazer o cartão do SUS. Basta enviar os documentos pessoais e uma cópia de um comprovante de residência. Mais um festival gastronômico em Brasília, o Brasil Sabor, reuniu 81 restaurantes com pratos a preços acessíveis e o melhor, que servem 2 pessoas. Veja só. Comer bem e pagar pouco. Para os amantes da boa gastronomia, esse é o melhor custo-benefício que se pode ter. E é exatamente para atender a esse público que 81 restaurantes da cidade estão no Festival Brasil Sabor. Para o presidente da Abrazel, organizadora do evento, essa é a democratização da alta gastronomia. Eu acho que os festivais, principalmente nesse momento de crise, quebram a barreira do cliente, que às vezes tem uma impressão de que os restaurantes são mais caros do que eles realmente são. Acho que todos os restaurantes aqui de Brasília estão se reinventando todo dia para oferecer o melhor produto por um preço cada vez mais atrativo para o cliente. E é isso que a gente está fazendo no Brasil Sabor. A chefe Tiziana Werner, que participa do evento, diz que Brasília já se consolidou no cenário da boa comida do país. E ela garante que quem for ao restaurante que leva o nome dela vai comer um bom risoto de filé em um ambiente agradável. Um prato aqui está para 2 pessoas, o risoto de filé para 2 pessoas a R$ 69. Também um ambiente bacana, com o pessoal qualificado para atendê-los, um momento especial aqui, né? O valor dos pratos, que servem 2 pessoas, varia de R$ 49 a R$ 89. Só lembrando que o Festival Brasil Sabor termina neste domingo. Outras informações no site www.brasilsabor.com.br. Veja a seguir, policial militar de folga é baleado após reagir a assalto na Asa Norte. Depois do intervalo, até já.